já está conosco a professora Maria de Lourdes Albertini, que hoje continua falando sobre organizações internacionais. Bom dia, Lourdinha, bem-vinda de volta. Ei, Moninha, bom dia. É sempre um enorme prazer estar aqui com você todas as manhãs de quarta-feira. Oh, coisa boa, a gente espera ansiosamente por esse momento para a gente aprender. Como a gente tem aprendido, eu falo a começar por mim, viu, Ludinha? É realmente uma aula para todo mundo e é tão simples e tão claro de entender. Isso é o dom do professor, coisa maravilhosa. Obrigada, Moninha, obrigada. A gente está se esforçando aqui para tentar traduzir esse mundo tão complexo, né, Moninha? É verdade. Lurdinha, semana passada nós Sim. falamos muito sobre ONU e OMS e a gente retoma rapidinho só para dar um ampassã para aquelas pessoas que estão chegando hoje, perderam o programa da semana passada, mas também podem rever pelo YouTube, viu, gente? Quais são as outras organizações que você destaca? Então, Moninha, o sistema ONU ele é gigantesco. A ONU foi ficando cada vez mais sofisticada e essa necessidade de reduzir a pobreza, reduzir a fome, prestar assistência sanitária, trazer ações conjuntas de comércio internacional, econômico, regulamentar o espaço aéreo, regulamentar toda o fuso horário dos países, a metrologia, as medidas, tudo isso foi virando organização intergovernamental. Isso é uma característica do século XX e isso aumenta depois da criação da ONU. Então, em volta da ONU orbitam vários organismos intergovernamentais, tentando padronizar e criar políticas de cooperação internacional entre os países. Isso. E também a cooperação numa linguagem também internacional que todo mundo entenda, né, aquilo que está sendo falado. Exatamente, que as pessoas possam entender e que possa acessar os países nas suas diversidades culturais, nas suas diversidades climáticas, nos problemas que eles possuem em termos econômicos e sociais. Então, a ideia do sistema ONU é você ter uma quantidade de organismos internacionais ou de fundos ou de órgãos da própria ONU que possam acessar esse mundo tão diverso que a gente vive hoje, né, Moninha? É verdade, é muito diverso. E hoje, com a tecnologia, então, que a gente está aqui fazendo entrevista online, da mesma forma como conversamos com o mundo inteiro, dessa forma, né, Ludinha? Ludinha, eu queria que você falasse sobre a Unesco. Explicar para as pessoas o que é a Unesco e qual é a principal função dela. Então, a Unesco ela é uma agência vinculada à ONU. Ela é uma organização internacional semelhante na sua estrutura à OMS, só que ela é voltada para a educação e cultura. Também foi criada ali depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, para você ver o que foi a devastação daquele conflito, né, Monia? É verdade. E ela foca justamente em atividades culturais, em desenvolvimento de programas para a educação, ciências naturais, ciências sociais, cultura, comunicação e informação. Ela tem uma série de projetos importantíssimos que eu gostaria de destacar, Moninha. Pode destacar. Programas de alfabetização, técnicos, formação de professores, programas científicos internacionais, de mídia independente e liberdade de imprensa, projetos de história regional e cultural, programas de proteção ao patrimônio cultural da humanidade e também natural, e hoje também políticas públicas de inclusão digital. Então, é muita coisa importante aí para nós, né, Moninha? É verdade. Ludinha, quando eu escuto você falando, então, vários programas da Unesco, sendo um deles a liberdade de imprensa, que a gente tem visto que o poder, às vezes, quer maquiar ou quer diminuir a liberdade da imprensa. Neste momento, falando de mundo, a Unesco ela entra para essa defesa? Sem dúvida, ela inclusive tem sido uma das organizações internacionais que mais tem tentado atuar. A sua sede fica em Paris, né? Ela fica na França. Ela é a que mais tem tentado atuar no sentido de garantir a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e a uma informação limpa, né? A uma informação não contaminada com os interesses políticos dos países.
Aham. Ela é tão importante que os Estados Unidos romperam relações com ela em 2019, os Pensa, Estados Unidos do Trump. porque é confusão, né? O Trump, né? Não é de minha mãe nem falar, mas a gente sabe. Exatamente, Ô, exatamente. Lurdinha, a Unesco dentro do Brasil também, ela tem suas ramificações aqui? Ah, sim, a Unesco está aqui no Brasil desde sempre, né? Mas ela vai fortalecer os seus laços por volta da década de 80 e da década de 90, onde a gente vai firmar uma série de acordos em que ela vai ajudar, sobretudo, na alfabetização, na erradicação da falta de inclusão educacional. Uhum. Então, ela, no Brasil, ela passou a ter um papel muito importante e em 2015 a gente firmou alguns acordos de cooperação para desenvolvimento dos chamados objetivos do milênio, né? As metas de desenvolvimento do milênio, erradicação da pobreza extrema e fome, ensino primário universal, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, tentar reduzir a mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate do HIV, malária, garantia de sustentabilidade. Você veja que ela acaba auxiliando outros órgãos da ONU, outras agências da ONU e a própria ONU numa série de políticas públicas internacionais, auxiliando os países a desenvolver suas próprias políticas públicas dentro dessas metas internacionais. Lurdinha, e quem financia isso? Porque, querendo ou não, tem um gasto para essas políticas públicas, para tudo isso, né? Todas essas agências da ONU e a própria ONU têm o seu próprio orçamento, que são as contribuições dos países. Então, eu falei dos Estados Unidos na Unesco, né, que ela retirou sua ajuda financeira, porque eles entenderam, né, e aí as questões políticas, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, acabaram interferindo no entendimento daquilo que aquele país entendia. Mas, enfim, isso só para exemplificar que as organizações intergovernamentais, elas atuam com a ajuda, sobretudo, dos países, mas também fundações, né, privadas, né, também ajudas de organizações não governamentais, enfim, elas recebem auxílios financeiros daqueles que, de alguma forma, entendem e acolhem os objetivos daquela organização. Lurdinha, e a Unicef? A Unicef, ela também é uma agência da ONU, né? Que ela é um fundo, na verdade, foi criado como um fundo de emergência para ajudar as crianças e os adolescentes em situações de ultra vulnerabilidade, ou que se encontravam em situações de conflito, em regiões de conflito, ou em grandes situações de vulnerabilidade social, enfim. O objetivo principal dela foi esse. Tanto a Unesco quanto a Unicef, mas sobretudo a Unicef, está vinculado à Assembleia Geral, dentro daqueles órgãos principais da ONU, e também ao chamado ECOSOC, Conselho Econômico e Social. O ponto fundamental da Unicef é auxiliar todas as crianças e protegê-las naquilo que elas mais demandam, seja vulnerabilidade de trabalho infantil, seja uma questão de fome, seja uma questão de falta de educação, né? Então, a Unicef, ela é voltada fundamentalmente para proteger e auxiliar os países na redução das questões relativas às crianças e os adolescentes. Lurdinha, a gente tem visto o mundo de olho na Amazônia. Todo mundo prestando atenção na devastação, na água e esse grande pulmão que nós temos aqui nosso, que nós também não estamos nem sabendo cuidar direito disso. Te pergunto sobre o meio ambiente. Quem responde mundialmente? Então, o direito internacional do meio ambiente, ele é um dos mais desafiadores. Primeiro que a gente não tem uma organização internacional, como a gente tem o caso da Unicef, a Unesco. Você estava conversando aí com o pessoal da dona Lucinha, né? Ah, que delícia! Delícia demais. A FAO, né, que é para Agricultura e Alimentação, que é uma organização internacional, todas pertencentes ao sistema ONU, mas o direito internacional ambiental ainda não conseguiu essa autonomia orgânica de ter um organismo internacional exclusivo para cuidar das questões do meio ambiente. Porém,
Dentro da ONU, a gente tem o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que vem desde 1992, quando houve um encontro, né, da Assembleia Geral da ONU com o intuito de criar padrões internacionais sustentáveis. Moninha, até 72, o mundo achava que os recursos naturais fossem inesgotáveis. A partir da Conferência de Estocolmo, né, lá na Suécia, foi um encontro de chefes de Estado, ministros de Estado, é que se percebeu que era preciso repensar como lidar com o meio ambiente, e não só ser uma questão de meio ambiente, mas sim pensar para as gerações futuras. Veio, então, o conceito de sustentabilidade. Aí, dentro disso, foi só evoluindo, e desde então, vários encontros, várias cimeiras. O Brasil marcou um dos maiores encontros de todos, que foi o Rio 92, né? E o Brasil, então, ele tem um compromisso com a chamada proteção das florestas. E, nesse sentido, inclui também a nossa obrigação internacional, né, de proteger as nossas florestas, sobretudo a Amazônia. Né? Então, a gente tem aí o PNUMA voltado para mudança climática, desastres e conflitos, o manejo de ecossistemas, né, governança ambiental, questões relativas a resíduos. E no Brasil, então, o nosso foco é biodiversidade, né, os gases do efeito estufa. E aí, Moninha, minha câmera, ela não sei o que acontece com ela, eu vou fechar, tá? Ela fica emocionada, mas a gente está te ouvindo muito bem. Eu não sei o que acontece, acho que é um movimento, e aí dá uma quebra de luz e ela fica ela não consegue compensar a luz. Mas, enfim. E aí, então, é isso. Ela tem esse foco aí para as questões relativas aos ecossistemas e proteção das florestas e gases do efeito estufa. Enfim, consumo sustentável, né? Tudo isso, Moninha. Verdade. Uma última pergunta, Lurdinha. Na América do Sul, quais são os principais papéis desses organismos? Da Unicef, da Unesco? Todas essas 3 organizações, fundos e agências da ONU têm uma ampla participação, sobretudo na América Latina e Caribe, onde há uma grande promoção de políticas públicas de combate e erradicação das questões de vulnerabilidade das crianças, desenvolvimento do princípio da educação universal, no caso da Unesco, e no caso também do meio ambiente, o auxílio e a criação de políticas públicas no que tange às questões ambientais. Isso aqui tudo, sabe, Boninha, o pessoal do direito costuma chamar de soft law, sabe? São recomendações, é tudo muito a partir da cooperação. E eu, particularmente, acho que é o grande papel da ONU no mundo hoje. Maravilhoso, claríssimo, tudo muito entendido, muito fácil. Agradeço imensamente, Lurdinha, sua presença aqui toda quarta-feira. Você é tão ocupada, para um pouquinho para vir conversar com a gente. Muito obrigada. Lembrando, gente, que a Lurdinha continua fazendo lives e dando informação no Instagram dela. Segue lá, @Maria de Lourdes Albertini, tá aqui na tela. Vai lá, segue, vamos ficar todo mundo informado, porque informação, gente, é ouro, é vida. A pessoa desinformada fica folha levada ao vento, né, Lurdinha? É isso aí, Moninha. Tá bom, minha querida? Eu estou aí à sua disposição sempre. E se quiser trazer mais algum tema aí relacionado aí com outros que vocês têm desenvolvido, estamos à disposição. Muito obrigada. Deus abençoe muito sua vida. Um bom feriado, final de semana. Para você também, boa Páscoa para todos nós. Amém. Até quarta, se Deus quiser.